Meus queridos irmãos e irmãs, querida comunidade de Ciência e Paixão, querido povo de Deus, estimados amigos, como é bom celebrar a Páscoa do Senhor, principalmente trazendo ao nosso coração o desejo de sermos transformados pela luz de Cristo ressuscitado. Estamos iniciando já a terceira semana da Páscoa e por isso já é uma grande oportunidade de pensar quais são os frutos desta Páscoa que eu estou alcançando na minha vida, na minha casa, na minha família, na minha comunidade. E aí, meus queridos irmãos e irmãs, olhamos que o processo da Páscoa para vivenciar é preciso do caminho. E esta imagem do caminho, do caminhar, que se torna para nós hoje uma inspiração para a nossa reflexão. Sabemos como é importante fazer uma caminhada. O caminhar nos coloca sempre em movimento, em exercício. Aquele que caminha não fica parado. Não é todos os médicos, eles sempre dizem para nós: faça uma boa caminhada, faz bem para a saúde. Assim como também a nossa fé precisa ser um caminho, ter uma caminhada de fé na espiritualidade para fazer bem à alma. Porque aquele que não caminha vai ficar enferrujado. Aquele que não caminha, ele vai ficar acomodado, ele vai se fechando, vai até mesmo se prendendo em suas situações difíceis da vida e não dá gosto de caminhar. Quantas pessoas estão vivendo sem expectativa de vida, até mesmo a ponto de se deixarem levar por uma tristeza profunda, por um desânimo, por um cansaço, como os discípulos de Emaús. Eles andavam, porém, tristes. Com o rosto triste, diz o Evangelho, eles pararam e contaram aquele peregrino que é Jesus as coisas que aconteceram. Digamos que este Evangelho dos discípulos de Emaús é a nossa história, é a nossa vida. Porque nós, como discípulos, acompanhamos Jesus, escutamos sua palavra, todo o seu ensinamento, tudo que Jesus mostrou. E de repente, Jesus morre. De repente vem a cruz, de repente vem o sofrimento. Mas e aí? O que adiantou tudo isso? E aí os discípulos trazem consigo, os discípulos de Emaús, é interessante que um chama Cleófas e o outro não mostra o nome, justamente para que a gente se encaixe no Evangelho. O outro discípulo somos nós, que já escutamos todo o ensinamento, que participamos da missa, que crescemos na espiritualidade, mas deixamos a frustração tomar conta. Os discípulos esperavam um Jesus todo glorioso, todo poderoso, que viesse sim trazer a salvação, de fato ele trouxe, mas não do jeito como muitos esperavam. Então, quando as coisas elas não acontecem do jeito que nós queremos, é fácil a frustração, a decepção vai tomar conta do coração. E aí brigamos com Deus, voltamos com Deus, porque queremos que as coisas sejam feitas do nosso jeito, do nosso modo, da forma como achamos que tem que ser. E não é por aí. E aí é interessante que, em meio à caminhada da nossa vida, como discípulos, muitas vezes encontramos cabisbaixos, tristes, angustiados, decepcionados, Jesus se coloca a caminhar junto. Então, meus queridos, é preciso mais do que nunca ter Jesus caminhando ao nosso lado. Nós nunca estamos sozinhos. As pegadas da nossa vida, o Senhor está conosco. E quando Jesus está, Ele transforma, Ele vai incomodando aqui dentro, até mesmo fazer arder o coração. Assim como Jesus começou a explicar as Escrituras. E olha, Jesus chama a atenção dos discípulos: como sois sem inteligência e lentos para ver em tudo que os profetas falaram. Meus queridos, quantas vezes isso acontece conosco? A gente conhece, a gente escuta a palavra, a gente sabe o porquê que Jesus veio, qual o caminho a seguir, e nós somos lentos, sem inteligência. Para as coisas de Deus, tudo é difícil.
E é interessante que isso nos faz lembrar outro evangelho, quando Jesus chama a atenção para aqueles que, para as coisas de Deus, estão sendo muito lentos e para as coisas do mundo rapidinho. Então isso nos chama a atenção porque nós conhecemos a Jesus, mas quantas vezes nós fingimos não conhecer. Então é preciso pôr a mão na consciência para pensar: hoje, o tanto que eu já aprendi, o tanto que eu conheço a profundo, através da igreja, através dos ensinamentos, através das pastorais, movimentos, ministérios, hoje já era para eu estar melhor, já era para eu já poder sim confiar mais, mas a lentidão toma conta. E a falta da inteligência, a falta da dom, a falta da sabedoria, a falta do Espírito Santo faz com que não buscamos o Senhor. Então somos nós chamados a ser transformados neste caminhar de nossa fé. E é interessante, meus queridos irmãos e irmãs, de poder pensar a dinâmica da Santa Missa. Os discípulos de Maús deste Evangelho, ele traz como que todo o esquema da Santa Missa. E primeiro nós somos convidados a ouvir a palavra e depois participamos da fração do pão. E é bonito isso quando nós olhamos justamente este abrir do coração, ou seja, deixar que a palavra transforme o nosso coração, a nossa vida. Uma coisa que eu dizia, mas São João me fala hoje também: quantas vezes a gente vem para a igreja e nós voltamos para casa do mesmo jeito, sendo que era para poder sentir um incômodo no coração e voltar a ser melhores. Com certeza você, ao acordar hoje e se colocou à disposição de vir à Santa Missa aqui em São Sebastião, a gente, ao voltar para casa, que não possamos voltar da forma como chegamos, que possamos voltar para casa incomodados, justamente para que a palavra de fato faça uma verdadeira transformação na nossa vida. Claro que a transformação ela acontece no estalar de Deus. É preciso um processo, é preciso um amadurecimento, estar aberto a uma mudança. Porque senão é como se a gente jogasse fora, é como se a gente não tivesse importância para nada que se celebra na Santa Missa. Eu venho, não escuto, não presto atenção, estou de corpo presente na igreja, mas minha cabeça está voada, minha cabeça está longe. E aí quando eu volto para casa, se alguém me perguntar: e aí, como foi a missa, qual foi o evangelho? Não lembro. O que o padre falou na missa? Não sei, sei que o padre falou muito. Assim então, meus queridos, às vezes a gente sai da missa sem saber o que foi rezado, sem saber o que foi celebrado, sem saber o que de fato o Senhor ele tem a oferecer para a nossa transformação. Por isso aqui afirmo e repito, que possamos voltar para casa melhores, que possamos voltar para casa incomodados pela palavra, porque este é o grande objetivo da palavra do Senhor. A palavra vem nos incomodar, mesmo que precise tocar nos feridos, mas que toca e faça uma verdadeira transformação na nossa vida. Então, olhar para a palavra, onde estou aqui, é chamado de mesa da palavra, ou seja, nos alimentamos dela. A palavra está unida à Eucaristia, não tem como separar. E muita gente vem à missa só porque quer comunhão, mas não quer a palavra. E olha, meus queridos irmãos e irmãs, quantas vezes desvalorizamos o próprio sentido de celebrar a palavra. Em muitas ocasiões, aonde o padre não pode estar presente para presidir a Santa Missa, e aí os ministros fazem uma celebração da palavra, quantas vezes já aconteceu? Não sei se acontece aqui no centro, mas em outros lugares que eu já passei, já aconteceu. A pessoa chega, aí a pergunta: é missa ou celebração da palavra? Aí quando responde que é celebração da palavra, a pessoa vai embora. Não, eu quero missa. Eu não quero a celebração da palavra, eu não quero missa, eu quero a palavra. Quantas vezes desvalorizamos o mistério da palavra? E aí, meus queridos, devo fazer uma partilha rapidamente. Quando eu terminei a teologia,
Nós, jornalistas, na época, a gente ia para o Pará e lá fazíamos um estágio missionário. Eu fiquei 3 meses numa cidade que chama Paragominas, no estado do Pará. E lá é um lugar que tem poucos padres. E são comunidades gigantescas, onde o padre ele vai uma vez ao ano na comunidade, porque não tem padres. E aí, lá, nesses lugares onde faltam padres, como que é bonito ver a valorização da celebração da palavra. Porque eu tive a oportunidade de participar em algumas comunidades dessas celebrações. Os leigos produzindo, os leigos celebrando a palavra, o povo para alegria, igreja cheia. Aí a gente chega aqui, falou que a celebração da palavra, o povo corre. Precisamos valorizar essa palavra. E olha, vai chegar um dia em que seremos poucos padres. E aí, mais do que nunca, é a palavra que vai nos sustentar. Então, valorizemos. Deixemos que a palavra do Senhor toque o nosso coração, faça arder o nosso coração. E assim de podermos, então, ir abrindo os olhos. E como que é bonito? Ao arder, ao incomodar, os discípulos ali foram tendo passo. Não foram mais se deixando levar pela tristeza, pelo sofrimento, pela dor. E aí, quando eles viram que a noite já estava chegando, Jesus, ele fez de conta que ia mais adiante, o que eles falaram para Jesus? Fica conosco, hoje é tarde e a noite vem chegando. O símbolo da noite, na Sagrada Escritura, é o símbolo da escuridão. Aonde tem escuridão, não tem luz, significado das trevas. Então, meus queridos, quantas noites escuras nós passamos e que ainda vamos passar? São João da Cruz Evangelista, ele tem uma obra que fala das noites escuras e fala que é preciso atravessar, e nós atravessamos por Jesus. Por isso é pedir ao Senhor: Senhor, fica comigo, fica conosco. É tarde, a noite vem chegando, as trevas vão se aproximando, o medo vem tomar conta, a tristeza vai invadindo o coração. Senhor, fica comigo. São Padre Pio, muitos aqui são devotos de Padre Pio, ele tem uma oração belíssima que eternamente a Patrícia gravou uma música que chama Fica Comigo, Jesus. Vale a pena ouvir, vale a pena pensar, justamente com esse desejo de que aquele que tem o Senhor contigo é capaz de vencer toda a escuridão, é capaz de vencer todas as trevas. E neste sentido, meus queridos irmãos e irmãs, é importante parar e pensar: aonde que eu preciso que Jesus fique comigo? É na minha casa? É na minha família? É no meu trabalho? É na minha comunidade? É naquela situação que eu estou passando dificuldade? Então peça, fica comigo, Senhor. E o ficar de Jesus é para sempre. Não é um ficar de ir e vai embora rapidinho. Não. Ele quer permanecer. Permanecer no coração do ser humano para lhe ajudar uma verdadeira transformação. E quando isso acontece, Jesus então parte o pão. Da palavra, vamos para a Eucaristia. E aí nós contemplamos como é bom poder ver Jesus, sentir Jesus na comunhão, de poder recebê-lo na Sagrada Eucaristia. E nisso os olhos dos discípulos se abriram e reconheceram Jesus ao partir o pão. E aquilo é maravilhoso. E aí é bem interessante, muitos perguntam: mas por que Jesus desapareceu depois que partiu o pão e os discípulos o reconheceram? Porque justamente para mostrar que Jesus, ele permanece vivo na palavra, vivo na Eucaristia. E é o que nós contemplamos hoje. Ele está vivo, ressuscitado. É esta alegria, é esta proclamação da Páscoa que temos que fazer. E aí nós olhamos rapidamente para a primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, onde nós olhamos esta belíssima pregação de Pedro. No dia de Pentecostes, Pedro de pé, junto com os 11 apóstolos, levantou a voz e falou à multidão: homens de Israel, escutai essas palavras. Meus queridos, eu fiquei imaginando, pensando, imagina a unção da pregação de Pedro no dia de Pentecostes. Ele tinha acabado de receber o Espírito Santo. Ai, eu queria falar para Deus. Imagina a unção, a força da pregação de Pedro.
Se ele falasse uma vez, ali eu já estava convertido. E é bonito isso, esta unção da pregação de Pedro, ela continua hoje. Ela continua por meio da Santa Igreja, por meio do nosso Papa Francisco, por meio dos nossos bispos que estão em assembleia, por meio dos sacerdotes, para que a unção ela não se perca e a palavra venha ao coração de cada um de nós, para podermos assim contemplar a grande mensagem do Evangelho. Deus ressuscitou este mesmo Jesus e diz que todos nós somos testemunhas. Sejamos testemunhas da ressurreição. E este mesmo Pedro, na segunda leitura, na primeira carta, ele traz algo belíssimo quando ele vem dizer para nós: porém, ou seja, por Jesus, é que alcançastes a fé em Deus. Deus o ressuscitou dos mortos e lhe deu a glória. E assim, a vossa fé e esperança estão em Deus. Onde temos colocado a nossa fé? Onde temos colocado a nossa esperança? Onde temos colocado o sentido de nossa vida? Muitas vezes colocamos em coisas ou mesmo em pessoas que não colocamos em Deus. Quando colocamos nossa fé, nossa esperança em Deus, pode ter certeza, as coisas vão melhorar, as coisas vão mudar. A vida, ela será iluminada pela graça da ressurreição de Cristo. E isso faz com que tenhamos uma fé viva, uma esperança fortalecida. E aí, para terminar o salmo que nós cantamos tão bonito: vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto de vós felicidade sem limites. Meus queridos, o caminho da vida. Jesus não conduz ninguém à morte. Quem conduz à morte somos nós mesmos, quando fazemos a opção de não ter Cristo presente na nossa vida. Ele nos conduz para a vida, que é esta vida eterna que Ele deseja oferecer para nós. E para alcançar a vida eterna, felicidade sem limites. Só seremos felizes plenamente no Senhor. Ele nos faz felizes. E é justamente pensar nessa felicidade sem limites que é a felicidade do céu, que é a glória eterna. Então, meus queridos, larga a mão de ser preguiçoso, caminhe. Mesmo se tiver dificuldade, você não está sozinho, Jesus está contigo. Para de ser um cristão enferrujado, para de ser um cristão acomodado, segue em frente. Jesus caminha e deseja nos conduzir para o Pai. E aí, Santa Clara de Assis, para terminar, ela diz o seguinte: nunca perca de vista o ponto de partida. Partindo de Deus, e para Deus nós caminhamos. Então, que Deus seja sempre o ponto de chegada. Que Deus nos abençoe e possamos fazer uma boa caminhada para Deus e com Deus, para contemplarmos a sua glória. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.